Caio Borralho e Nassourdine Imavov se enfrentaram na luta principal do UFC França, e é sobre essa luta que eu vou falar aqui agora, mas antes de começar, aquele pedido rápido, confere aqui embaixo se você é inscrito no canal, se não for, se inscreve e já deixa o like no vídeo também, só pra você não esquecer, já facilita aí, clica no like rapidinho e bora lá então falar dessa luta. Caio Borralho começou como azarão quando a luta foi confirmada, virou favorito e a luta começou, passou 2 minutos, ele virou azarão de novo, porque o Imavov foi realmente muito bem na luta, né? Foi dominante, querendo ou não, de forma geral ali, e o Caio só, nas cotações ao vivo, né, só foi piorando a situação, foi ficando cada vez mais azarão, né? Então ficou R$2, R$2,50, 3, R$3,50, 4, no final tava 5 e foi ladeira abaixo. Realmente teve alguns lapsos ali de conecta um golpe ou outro, parece que tem uma esperança, mas no geral estava muito, muito difícil a situação para ele. Mesmo o corner dele no intervalo do quarto para o quinto round falou, provavelmente está 3-1 para ele. Então se for para decisão, a gente não vai ganhar. Você vai ter que nocautear, finalizar, acredita, tal. Tentou motivar, mas realmente o Caio não conseguiu tirar o freio de mão. Tá? A minha interpretação, a minha sensação, que até inclusive o Caio falou na entrevista pós-luta, é de que ele não conseguiu sentir aquela energia, aquela empolgação, aquela vontade, sabe? Parece que ele ficou um pouco realmente tímido, né? O freio de mão realmente um pouco puxado, ele não entrou na sintonia da vitória ali, sabe? Aquela motivação, aquela vontade, aquele sangue no olho, enfim, andar pra frente, colocar volume de jogo, né? Inclusive os 2 primeiros rounds ele foi bem apático, né? A gente viu ali que ele tava com assim, parecia, que a estratégia era dosar o primeiro e o segundo, né? Até porque no intervalo pro terceiro ele falou isso, não, porque agora a gente vai fazer, porque agora não sei o quê, né? Eu falei, bom, ele pode ter dado uma dosada, ia perder aquele primeiro e segundo, que às vezes o Imavov é forte, mas depois ele gasta energia terceiro, quarto e quinto para levar na decisão, como ele sempre faz, é um cara muito inteligente, muito estratégico, então achei que ia seguir por esse caminho. Porém, se a gente olha os números da luta ali, o Imavov conectou mais significativos, né? Agora que os números são revisados aqui, porque às vezes naquele ao vivo que mostra, às vezes pode ter alguma coisa errada ali, enfim, mas o Imavov conectou mais, né, totais e significativos no primeiro, no segundo, no terceiro ele teve um pouquinho menos, no quarto ele conectou bem mais, ele conectou o dobro, e no último ele conectou um pouquinho menos. Então, eu particularmente, tá, vi 4-1 pro Imavov, talvez 3-2, tá? 5-0 eu discordo, não acho que o Imavov ganhou todos os rounds ali, acho que ele realmente acabou perdendo um ali, não lembro qual deles, mas também não vai mudar muita coisa, né? Não tem, na minha opinião, sinceramente, como enxergar vitória do Borralho. Tá? Nem ele viu, nem ele inclusive falou nada, então não tem nem discussão disso, né? Que a vitória foi do Imavov, até o corner do Borralho achou, né? Então realmente não dá muito para discutir isso e nem faz sentido. Perdeu, faz parte, bola para frente, e enfim, ele teve a oportunidade, ele que pediu para enfrentar esse adversário, o UFC deu, então agora ele tem que voltar ali para os trilhos, tá? Então falando de modo geral assim, foi essa sensação que eu tive, né? O Caio, como é um cara estratégico, inteligente, eu fiquei esperando, né, chegar o momento onde ele ia aplicar alguma estratégia. E no fim, parece que não aplicou, né? Ele mais andou para trás, né? O Imavov impôs muito respeito por conta das boas mãos ali. O Caio até tentava uma queda ou outra, né? Ele tentou 5 no total, mas eu achei que foi pouco, né? Então não estava muito com o time, não estava conseguindo derrubar. Às vezes foi uma escolha justamente para não cansar, né? É aquilo. Não sei se a tal perda de peso recente, se isso influenciou, né, no gás, às vezes na força ali para derrubar, ou se ele sentiu realmente que estava muito difícil derrubar e ele mesmo não quis investir energia. Mas enfim, parece que o Caio, a luta inteira, ele não puxou gatilho. Né? Não puxou gatilho para tentar derrubar de verdade, não puxou gatilho para ser agressivo de verdade, então meio que ele não escolheu caminho nenhum. Essa é a sensação que eu tenho, né? O Imavov ditou o ritmo da luta, onde ela ia acontecer, a forma como ela ia acontecer, e o Caio ficou meio de coadjuvante ali. Né? Ele em momento nenhum tomou a rédea da luta, ele ficou cumprindo tabela. Então, resultado da luta, na minha opinião, completamente merecido pro Imavov, apesar da torcida pro Caio, o cara que mereceu, venceu, né? O cara que lutou mais, o cara que realmente mostrou mais vontade, impôs mais o seu jogo ali, realmente saiu com a vitória, né? Então, o Caio é aquele caso que a gente fala, né? Ele é muito bom em todos os aspectos ali, mas ele não tem nenhuma arma específica que é o forte dele, o foco dele. O foco dele é ser um lutador de MMA, então ele realmente é muito bom em tudo, mas ele não tem nada, nenhuma área que é excepcional, né? Então ele não tinha muito para onde recorrer, justamente. Ele tentava recorrer
tudo que ele tinha ali. Um pouco da queda, um pouco da trocação, mas nada era suficiente, né? Não sei se dá pra entender o que eu tô querendo dizer aqui. Já no caso do Imavov, ele tem o boxe muito bom, as mãos muito boas. Então, quando os dois ficavam ali, mais ou menos naquela disputa de quem vai andar pra frente, o Imavov, por ter mão melhor, mais rápida, mais forte, ele acabava impondo esse respeito, né? Então, ele defendia as quedas, evitava toda a parte de grappling e na mão ele era melhor. Então, realmente ficou numa situação complicada, né? O Caio, aí a gente pode falar agora, né? Talvez pudesse explorar mais chute na panturrilha, poderia ter tentado um pouco mais de queda, poderia ter tentado A, B, C, D, mas agora a luta já foi, né? Então é muito complicado, né? Realmente a sensação que eu tive foi essa, que o Caio não conseguiu achar um caminho onde ele ia ter bastante superioridade para puxar o gatilho ali, né? Para acelerar naquela direção daquele caminho ali. Então ele ficou, parece que toda hora sem opção. Vou fazer isso, não, mas não dá, isso também não dá, aqui também não dá, né? Ele ficou meio sem ter o que fazer, né? Para mim essa sensação, né? Ficou realmente uma luta onde desde o começo, né, foi o que eu falei, nas cotações ao vivo você percebia que só ia piorando, e mesmo assistindo eu tinha essa sensação do que tipo, cara, e aí? Nada acontece, e aí você vai perdendo a esperança, e o tempo vai acabando, você fala, cara, aqui já era, né? Então, realmente, apesar de a gente sempre torcer para sair um coelho da cartola, um golpe mágico, alguma coisa, infelizmente esse momento não chegou. Então, Imavov vence bem, não é um nocaute, não é uma finalização, mas, na minha opinião, é uma boa apresentação. Pegou um cara que não perde há muito tempo e venceu na pontuação dos juízes, né? 2 por 4-1 e 1 por 5-0. Então, chama bastante atenção, talvez ele dispute o cinturão, né? Vamos ver a luta do Fluff com o René de Ridder, se um dos dois vencer nocauteando logo ou finalizando logo, pode ser que chame mais atenção do que uma vitória na decisão, mesmo sendo em cima de um cara muito duro. Então, é isso, né? Vamos ver. Aí, Imavov, Fluff ou René de Ridder, não torço para nenhum deles, então quem disputar o cinturão tanto faz, né? Minha preferência era o Borralho, então agora vamos ver, né, o que espera o Borralho, não sei se ele vai pegar algum top 5 de novo, ou se vão dar alguém mais para trás, enfim, né, a situação fica um pouco mais distante aí, né, a questão do cinturão. Mas é isso, comenta aqui embaixo a sua opinião, o que você achou da luta, você teve a mesma sensação que eu, do que o Caio ficou um pouco sem ter para onde ir, ou não, você teve outra leitura, comenta aqui embaixo, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!